que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a Falaram, nossa falaram, família. como todos viram e mandaram muitos prints pra gente que só a guilhotina resolve. A pessoa falou, a pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está É acontecendo no instigar a Brasil? morte, é instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. O que mais fiquei muito chocada, eu falei isso, é vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela Maura como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento. Isso é você, toda vez, quando você compactua o caos, quando você compactua a maldade humana, você compactua cúmplice de terrível, tudo de terrível contra as pessoas e as crianças, e você vem dos olhos e não quer enxergar, não quer lavar, não quer se expor. Cara, e assim, ele falou a questão de essas ofensas terríveis com uma criança, que nem com a filha dele, vindo de um professor. E eu vou contar aqui, eu não vou expor ele. Eu tô falando da minha realidade. Porque, no caso, muitas pessoas às vezes me criticam, que às vezes eu venho aqui no canal, sempre, todo momento, se você pegar meus vídeos, sempre para incentivar a ambição do jovem. E o jovem, geralmente da periferia, que no caso não tem muito, não tem muita comparação com pessoas que conseguem fazer coisas extraordinárias. No caso assim, eu venho aqui todo momento para incentivar. E é injusto você apoiar esse canal. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de verdade. E é engraçado que acaba acontecendo, que acaba ocorrendo, às vezes, alguns pais, algumas mães, a gente escutar piada. A gente escutar, no caso, ser dar risada. Que eu vim para eu vir aqui, no caso, sempre todo momento incentivando a estudar, fazer faculdade, guardar dinheiro, poupar, você entendeu? No caso assim, geopolítica, entender o jogo, sempre no caso assim, incentivando a ambição, cara, para os jovens, no caso assim. E tem algumas pessoas, no caso, que eu tô falando um exemplo assim, vou também expor aqui, que no caso tem os filhos, adolescente, no caso assim, e no caso fala, vídeo bobo, não dá ouvido para esse cara não, louco. E você, que é o pai, que você compactua isso para os seus filhos escutar conteúdo ruim, você é culpado. E você é culpado também. No caso assim. Por quê? Porque você tem que incentivar, no caso, ele olhar, assistir conteúdo enriquecedor. Que para ele, no caso, se enriquecer como pessoa, para ele não ter a maldade humana, como esse professor fez com essa garota. Que ela não tem culpa, o Roberto Justo não tem culpa de ter nascido rico. Você entendeu? No caso assim, eles não têm culpa. Você tem que respeitar a questão humana deles. Você entendeu? No caso assim, então, avalia toda vez quando os seus filhos, no caso, quando ele vê pessoas como eu fazendo conteúdo, no caso, bom para os jovens, no caso, avalia a sua posição, o que vai sair da sua boca. Porque, no caso assim, cara, os seus filhos, no caso, não tem culpa. No caso, os seus filhos, no caso, não tem culpa do seu passado. O que você fez? Às vezes assim, ruim. Às vezes você foi adolescente, você cometeu todos os erros. Tá? Eu tô falando você como mãe. Você cometeu todos os erros. Às vezes você escolheu às vezes o Zé Droguinha, às vezes você escolheu o bad boy, você entendeu no caso assim? Às vezes você foi, escolheu todos esses caras e ficou sendo mãe solteira, você entendeu no caso assim? E no caso assim, ele não tem culpa, você entendeu no caso assim? Pra você ver o futuro que ele vai ficar parecido com o seu. Você entendeu? No caso assim, ele não tem culpa. Aí você acaba se omitindo, e às vezes a gente, no caso, acaba vendo, às vezes, esse professor frustrado.
Você entendeu? Porque eu já tive, assim, um dos professores da minha adolescência. O que acontece no caso? Que eu já até comentei aqui, que ele já foi vereador de muitos anos, não vou expor aqui. Ele ficava com conversinha de... Ele era professor de história, ficava com conversinha de história, entendeu? No caso assim, de vitimismo, de socialismo, você entendeu? De falsos heróis. E tudo, no caso, é o que eu sempre falo, no caso assim, minha vida só começou a andar que quando eu larguei, joguei tudo isso fora, que é tudo balela. Ele falava isso e ele adorava o capitalismo. Hoje ele se encontra, no caso, com casa, carro, nada contra, você entendeu? No caso assim, diretor quase aposentando. Ama o capitalismo, só que ele prega o socialismo. E é o que eu sempre falei aqui, eu nunca fui hipócrita. Eu amo o capitalismo. Cara, e cada um na sua proporção. Como que eu falei no caso assim, ela no caso fez a publicidade da questão da bolsa e ganhou um cachê, cara, parabéns para ela. Parabéns para ela, você entendeu? Parabéns para ela ter esse privilégio. E no caso você tem que correr atrás do seu, você entendeu? Não ficar invejando os outros, o que tem. Você tem que plantar, você tem que correr atrás e parar com essas balelas de capitalismo, socialismo. E parar com essa balela de socialismo, de falsos heróis. Você entendeu? E isso daí, cara, terrível. Guilhotina, eu já vou no gancho, que depois eu tava até mesmo querendo fazer um vídeo, mas depois eu faço mais um vídeo detalhado. E eu vou citar aqui pra vocês, no caso, a questão, no caso assim, desse mesmo gancho, no caso de guilhotina, na questão da que foi da Revolução Francesa, aquela coisa do rei, entendeu? Da monarquia, você entendeu? No caso assim, mas eu vou colocar num gancho mais contemporâneo, na questão do quê? Que nem eu vi alguns bobos, no caso assim, que só quer olhar só a parte ruim da história. Porque tem a parte boa. E uma dessas pessoas que eu vou aqui citar é a questão do Malcolm X. Cara, no caso, é que nem eu vejo alguns bobos ali pregando, no caso assim, esse ódio, aquela coisa ali, cara, é tudo balela. No próprio Malcolm X, no caso, quando ele foi preso, ele, no caso, ele virou muçulmano, ele começou a se tornar autodidata dentro da prisão, você entendeu? No caso assim, porque antes ele foi preso, a questão de substância ruim, no caso que ele, ali no Harlem, que no caso que ele teve aquele encontro, você entendeu? Perdido, né? No caso assim, tudo que aconteceu, que no caso que o pai dele foi, naquela época, morto pela aquela organização terrível que existe, você entendeu? No caso assim, ele revoltado, ele caiu nas drogas, no caso, foi pra prisão, se tornou autodidata e começou a pregar. E começou a pregar de uma certa forma, que nem eu vejo alguns bobos, no caso, aquele ódio. Cara, não adianta. Ele mesmo, no caso, quando aquele carro dele, ele tava andando em um certo local, o carro dele acabou a gasolina, parou um homem branco, no caso, e parabenizou ele pelaquela luta racial. E aquele homem branco falou para ele, se eu fosse você também, no seu lugar, eu faria a mesma coisa. E ele, no caso ali, relatando ali para a pessoa que estava ao seu lado, falou, eu queria que existisse mais homens brancos bons que nem ele. E ele falou para esse colega, não relata isso que era tipo o líder da religião dele, no caso assim, não relata isso pro meu grande líder, senão no caso ele vai me expulsar da igreja, né? Algo assim. Você entendeu? No caso assim. E até mesmo também, quando ele teve, no caso, que o grande líder dele, ele viu o escândalo, que o grande líder dele teve 7 filhas, no caso, de cada mulher e de menores, você entendeu no caso assim? Então ele viu que, no caso, aquele cara era totalmente hipócrita, ele ficou contra esse líder e ele, no caso, começou a continuar as orações e o templo dele solo. E ele fez a grande peregrinação em Meca. E o que aconteceu lá, no caso? Em Meca, no caso, ele conseguiu ver que existia todas as etnias convivendo junto ali, orando pelo o Deus único, no caso assim, o Deus poderoso, sem Deus deles, que eles acreditam. Você entendeu? No caso assim, era preto, era branco, era todas as etnias ali, tudo junto. E ele, quando retornou dos Estados Unidos, ele retornou com outra mentalidade, querendo conviver bem, pacificamente com todos. E é que nem eu também quero. Você entendeu? No caso assim, cara, eu tenho muito conhecido um cara branco, isso daí, cara, os caras são maravilhosos. Você entendeu? No caso assim, os caras são maravilhosos. E jamais eu vou pegar esse ódio, no caso assim, que nem alguns babaca que eu vejo de alguns partidos, só querendo olhar o mal, só querendo olhar o errado. Você entendeu? No caso assim. Então, gente, no caso, cara, para com isso. Você que é pai, incentiva seus filhos a olhar conteúdos bons. E pessoas que tá falando, no caso assim, que tá incentivando, no caso, a ambição do jovem, no caso, cobra ele, no caso, porque isso daqui, conteúdo desse tipo que eu faço, vai ajudar muitos eles pra gente não ver esses episódios terríveis.